Tá de cabeça para baixo, né? Peraí. Pronto? Bom dia, pessoal. Tá. Ó, se vocês escutarem cachorro, choro de criança, criança gritando, cantando, não é para não, tá? Apartamento pequeno. Ah, quer dar tchau, ó. Dá tchau. Tchau. Manda beijo. Fala bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Bom, vamos começar, já são 10, né? Vamos começar com uma oração. Saudade de todos, né? Sei que esses canais da tecnologia nos ajudam a nos deixar mais próximos, mas nada substitui o olho no olho, o contato, a gente reunido na igreja, na sala, mas não sabemos quanto tempo estaremos longe, mas a gente pode se aproximar através desses canais, e que bom que Deus nos dá essas oportunidades, né? De evangelizar, de continuar tendo a nossa escola dominical, as nossas aulas. Tô até pensando em fazer um Instagram que eu não tenho, mas saudade de todos. Estamos orando para que tudo isso passe logo, mas Deus tem os seus propósitos, tem o seu tempo, e como a gente aprendeu lá nas primeiras aulas, decretou, tem as suas vontades soberanas. Isso já estava dentro dos planos de Deus. E então vamos orar? Senhor nosso Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor é o dono de tudo, de todos, é o Criador, nosso Pai. Obrigado, Pai, porque nada foge do teu controle, das tuas mãos, e o Senhor é aquele, ó Pai, que nos guarda, que nos protege, que nos orienta e que nos ensina. E que nessa manhã, Pai, o Senhor possa mais uma vez nos ensinar, Senhor. Fala conosco, Senhor. Usa a minha vida também, ó Pai, tem misericórdia de mim, para que nós possamos aprender, Teu Santo Espírito aplicar nos nossos corações, nas nossas vidas, possamos entender, ó Pai, aquilo que o Senhor quer nos mostrar essa manhã. Obrigado, Pai, por esse domingo abençoado. Obrigado, Pai, por todos os irmãos, jovens que estão conectados agora nesse momento. Dê entendimento, ó Pai, a cada um nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje nós vamos falar da lição 12, que é a lição sobre a adoção. Eu queria trazer um pouquinho, antes da gente entrar no texto, antes da gente falar um pouquinho da lição, eu queria falar um pouquinho sobre a adoção e a realidade no Brasil. Eu peguei uma pesquisa do ano passado, feita pelo Estadão, Estado de São Paulo, e essa pesquisa mostrou o seguinte: nos abrigos que tem no país, com certeza nós encontraremos meninos de 14 anos, essa média de 14 anos, pardos ou negros, esperando uma adoção. Mas esse não é o perfil que os pais querem, que os pais desejam adotar. As pessoas querem o perfil meninas de até 2 anos e que não tenha irmãos.
E essa pesquisa mostrou que esse menino de 14 anos, pardo, em 12 meses, ele teria uma chance em 1000 de ser adotado. Então, um menino de 14 anos, com irmão e pardo, uma chance em 1000 de ser adotado. E a menina, de até 2 anos, branca, certamente, antes de 12 meses, seria adotada. Então, nós temos essa realidade, né, sobre a adoção. E a adoção no Brasil, apenas 1%. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, peraí. Olha só. Apenas 1% dos pais aceita crianças acima dos 10 anos. Crianças brancas são aceitas por 92% dos pretendentes. Irmãos são aceitos por 37% dos pretendentes. E crianças com deficiências cognitivas são aceitas por apenas 3% dos pretendentes. Então, essa realidade aí, dados do ano passado, mas é a realidade sobre a adoção no Brasil. E como que era a adoção lá em Israel, com os filhos de Israel? A adoção, ela não era praticada, ela não existia. Então, se a esposa era estéril, eles se tornavam pais através das servas. As servas, isso é uma barriga de aluguel. As servas davam à luz a criança e aquele filho não pertencia à serva. Aquele filho, por direito, se tornava, por direito, filho daquela mãe estéril, daquele casal. Então não existia a adoção lá no antigo Israel. E antes da vinda de Cristo, quem era o povo adotado? O povo adotado era o povo hebreu. Os hebreus eram o povo escolhido, adotado por Deus, né? E até tem um texto, um versículo que nós vamos ler, que fala que Cristo veio para os seus, mas os seus não o receberam. Então, antes de Cristo, esse era o povo de Israel, os hebreus eram os adotados, o povo adotado, o povo escolhido. Porém, quando Cristo vem, aí não tem mais uma seleção étnica de povo, de raça, de cor. Sim, todas as nações, todos os povos, todas as etnias podem se tornar filhos de Deus, um só corpo, uma só família. Então vamos ler primeiramente o texto base da nossa lição de hoje, que é Romanos 8. Vamos abrir aí, você está com a sua Bíblia. Romanos 8, versículo 15 e 16. Diz assim, Romanos 8, 15 e 16. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, olha só, no momento propício que a gente está vivendo, está falando assim que nós não recebemos espírito de escravidão, mas para vivermos outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. Só um momentinho. Vai lá com a mamãe, filho. Tá. E esse espírito de adoção nos dá o privilégio de chamarmos Abba, Pai. Abba significa papai, paizinho. E aqueles que foram adotados por Deus tornaram-se filhos de Deus. O Espírito testifica com o nosso espírito. Então, como nós temos
a certeza que somos filhos de Deus? Através do Espírito de Deus, Espírito Santo, que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E poder chamar Abba Pai, aí quem não é pai ainda, mas quem sabe como é gostoso ser chamado de papai, de paizinho, de pai, nós temos essa proteção, esse cuidado de Deus como pai. Aí eu quero mostrar para vocês aqui no Catecismo Maior o que é adoção. É a pergunta 74. A adoção é um ato da livre graça de Deus em seu único Filho Jesus Cristo e por amor dele, pelo qual todos os que são justificados são recebidos no número de filhos de Deus, trazem em si o seu nome, recebem o Espírito de seu Filho, estão sob seu cuidado e providências paternais, são admitidos a todas as liberdades e privilégios dos filhos de Deus. São feitos herdeiros de todas as promessas e co-herdeiros com Cristo em glória. Tem que virar aqui, ó, né? Desculpa, ficou aí de ponta cabeça, né? Quis pegar a tela completa. Então aqui fala que a adoção é um ato livre da graça de Deus. Quem adota? Quem escolhe? É Deus. Então a pessoa trazendo para adoção aqui na realidade, como a gente falou no início, não é o filho, não é a criança que escolhe. Eu quero que esse casal me adota. Não, eu quero que o outro, eu quero ser filho desse pai. Quem escolhe são os pais. E aqui nós vemos que a adoção é um ato livre da graça de Deus. Ele escolheu, ele predestinou, ele elegeu, né, antes da fundação do mundo, e através de seu Filho, Jesus, e por amor dele, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então fala assim que nós trazemos o seu nome, nós recebemos o Espírito, e nós estamos sob os cuidados e providências paternais. Um pai, ele cuida do seu filho, dos seus filhos. Ele quer o melhor, ele quer o bem e muitas vezes tem que corrigir. Tem que corrigir com amor, educar, trazer esse filho para um bom caminho, para o caminho do bem. Então nós somos feitos herdeiros de todas as promessas que Deus nos fez na sua palavra e herdeiros com Cristo em glória. Então nós vamos ler agora alguns textos que exemplifica bem sobre a adoção, sobre sermos adotados por Deus, sermos filhos de Deus, sermos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. O primeiro texto que eu quero ler com vocês é no Salmo 103, versículo 13. Salmo 103, 13. Diz assim, esse versículo: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Então aqui mostrando que Deus é pai, se compadece dos seus filhos. Agora o próximo texto, Romanos 8, versículo 17. Romanos 8, 17. Diz assim: ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. A criança, a pessoa que é adotada, ela se torna filho daquele casal, filho daquele pai e herdeiro dele. Então ela tem por direito a herança,
tudo, ao sobrenome daquela família. Então nós, como diz aqui em Romanos 8,17, também fomos adotados por Deus, nós temos essa herança, nós somos herdeiros. Tudo que Deus prometeu para nós, nós temos direito, através de Cristo Jesus. Somos co-herdeiro com Cristo. Se com Ele sofremos, estamos aí chegando na Páscoa, tudo a obra de Cristo, o que Ele fez na cruz, com Ele sofremos, nós também com Ele reinaremos, também com Ele seremos glorificados. Então, para mostrar que o filho que é adotado tem o direito à herança, tem o direito aos privilégios daquela família, ao sobrenome daquela família. Então, irmãos, a gente passa, o nosso status muda. Nós éramos apenas criaturas de Deus e passamos através da regeneração, da justificação, da nossa conversão, nós passamos de criaturas a filhos. Então todo mundo, a gente ouve aí todo mundo falar, todos são filhos de Deus. Não. Nem todos são filhos de Deus. Todos são criaturas de Deus. Mas nem todos são filhos de Deus. Os filhos de Deus são aqueles que Ele escolheu. Aqueles que Ele elegeu, determinou antes da fundação do mundo e que se concretiza no tempo, no momento certo, na vida de cada eleito, de cada escolhido. O próximo texto que eu quero ler com vocês é 1 João, capítulo 3, versículo 1. João 3, versículo 1. Diz assim, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Então olha que grande amor desse Deus, que não temos nós em nós nada de bom, nada que nos faça sermos escolhidos, adotados como filhos, mas Ele, com sua grande graça, amor, misericórdia, nos escolheu, nos chamou, nos adotou. E aí trazendo para a nossa realidade aqui, quão grande uma criança fica feliz. Qual a felicidade dessa criança de ser adotada, de poder ter um lar, de poder ter uma família, uma casa. A realidade dura dessas crianças, como vimos no início, que muitas acima de 10, 12, 14 anos, que têm irmãos, 1, 2 irmãos, muitas vezes nunca serão adotadas. E nós, pelo grande amor, como nós lemos aqui, vede que grande amor Deus nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos. Nós somos filhos do Criador. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. Isso é um privilégio para aquele que crê em Deus, aqueles que foram regenerados e escolhidos. O próximo texto que eu quero ler com os irmãos é Efésios, capítulo 1, versículo 5. Efésios 1, 5. Diz assim: nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então nós vemos aí que Deus nos predestinou. Então aqui a doutrina da predestinação, nós fomos escolhidos, nós fomos eleitos. Ele nos predestinou para quê? Para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Somente por Cristo Jesus isso é possível. Qual que é a natureza da adoção? Tem alguns pontos aqui que eu queria mostrar para vocês, compartilhar com vocês, para a gente refletir. A causa da adoção é Deus. Isso já falei. Então, quem adota é Deus. Deus é aquele que adota. Então, é aquele que expressa amor, que expressa misericórdia, adotando filhos, enviando seu Filho Jesus, através dessa redenção, desse plano de salvação,
para que fôssemos também chamados filhos. Então Deus ordenou que todos os que foram escolhidos em Cristo fossem também adotados como filhos de Deus. Então a adoção é um aspecto da nova aliança, a nova aliança em Cristo, e uma promessa de Deus também. E a adoção acontece no momento da conversão, da regeneração. Domingo passado vocês aprenderam sobre justificação. A pessoa ela é regenerada, convertida, justificada, e aí sim ela muda de status, ela passa a ser filha de Deus. E aí ela passa a fazer parte da família de Deus. E aí tem dois relacionamentos, né? O horizontal e o vertical. O relacionamento, então a pessoa que é adotada, ela passa a se relacionar com seus irmãos em Cristo, né? Povo da igreja, os irmãos em Cristo, e passa a se relacionar com Deus, podendo chamar de Abba Pai, como a gente falou do significado de Abba, paizinho. Então, a adoção traz isso, um relacionamento vertical e horizontal também. A adoção ela acontece na eternidade, Deus elegeu, predestinou, então já tinha escolhido, né, os seus, porém ela se concretiza conforme o tempo, na vida de cada um dos eleitos. Tanto a adoção como a justificação são atos jurídicos. É o diferente da regeneração. Como assim? A regeneração acontece algo dentro de nós. A mudança de coração, mudança de vida, de intenção. Então a regeneração é interna. Já a adoção é um ato jurídico. Tá? A adoção não é uma nova natureza, e sim uma nova posição diante de Deus. Como eu falei, um novo status. Você recebe um novo nome. Tá? E a adoção, como eu disse, é o início de novas relações. A experiência do crente muda porque ele é reconciliado com Deus. Agora eu queria ler com vocês um texto muito importante dessa lição, que é no Evangelho de João. João, capítulo 1, de 11 a 13. Vê se eu consigo mostrar aqui. Olha só, João 1, de 11 a 13, olha, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Esse texto é muito importante, eu já tinha citado ele, que Jesus Cristo veio para os seus, para o seu povo, mas o seu povo não o recebeu. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Volto a falar, agora qualquer povo, qualquer raça, nação, pode fazer parte, pode ser chamado filhos de Deus. Eu quero mostrar outro slide para vocês que nós só somos adotados por Deus porque pela obra de Cristo, a nossa união com Cristo. E isso nos mostra assim, ó. Vê se dá para ver aqui. Isso. Olha só, a nossa união com Cristo. Na eternidade, fomos eleitos. No passado, a história da redenção, o que Cristo fez na cruz, para que hoje, no presente, nós possamos ser justificados, adotados, e depois de adotados, vivemos uma vida de santidade, santificação, para no futuro sermos glorificados. Então, Deus nos preserva e seremos glorificados com Ele, como no texto que nós lemos. Então a adoção diz respeito à atitude divina pela qual Ele nos adota como filhos por meio de Cristo Jesus. Isso já estava predestinado
Pois Paulo diz que Deus nos predestinou. Está lá em Efésios, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. E Paulo declara também em Gálatas, vamos ver lá, Gálatas 4, de 4 a 6. O que Paulo diz aí? Gálatas 4, de 4 a 6. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Outro slide aqui eu quero mostrar para vocês. Ordo Salutis. O que significa Ordo Salutis? É aí a ordem da salvação. A eleição, nós somos eleitos por Deus, aqueles que são seus filhos, são chamados, regenerados, acontece a conversão. Essa conversão, depois a justificação. Aí sim muda o nosso status, nós somos adotados, somos chamados filhos de Deus. Somos adotados para quê? Para vivermos uma vida de santidade, agradarmos a Deus, glorificarmos a Deus através das nossas vidas. E Deus nos preserva até o dia em que seremos glorificados. Então, esse Ordo Salutis é bem interessante, essa ordem, que nos faz entender todo esse processo da salvação em Cristo Jesus. Então, a adoção, como eu já disse, de mera criaturas, nós passamos a uma nova posição. Nós somos filhos de Deus. E quais são os privilégios da adoção? São muitos. Sendo filhos de Deus, nós recebemos um novo nome. Você não é filho de qualquer um. Não é qualquer Deus. Não é qualquer pessoa. Você é filho do Criador, do único Deus, Deus vivo. Que nós vemos na palavra dele, que tantos milagres efetuou, que tantas promessas nos deixou. Nós temos direitos de chamar, além de sermos filhos, um novo nome, temos direitos de chamar Deus de Pai, temos um relacionamento com Ele direto. Então, em Cristo Jesus, o véu foi rasgado, de cima a baixo. Não há separação, nós temos livre acesso, não precisamos do pastor, do papa, do padre, de um líder para que nos dê acesso a esse Pai, nós temos livre acesso a Ele. Antigamente lá só o sumo sacerdote, existia todo um ritual que somente o sumo sacerdote tinha acesso. Hoje não, o véu foi rasgado, nós temos acesso, podemos conversar com esse Pai, no ônibus, no carro, no quarto, durante a nossa caminhada, estiver andando na rua, dirigindo, podemos conversar com Ele, temos livre acesso. Somos membros de uma família maior. A igreja visível, nem todos que estão na igreja são filhos de Deus. Tem o joio e o trigo. Nós não sabemos. Nem todos que estão ali congregando conosco são filhos de Deus. Mas a igreja invisível, sim, os filhos de Deus, aquele que Ele mesmo escolheu, em diversas partes deste mundo, sim, nós fazemos parte dessa família maior. E a adoção faz com que nós tenhamos novos relacionamentos, como eu disse, com os nossos irmãos e um relacionamento vertical com Deus, direto com Deus. E aí Romanos 8, 29 diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Então nós somos predestinados para viver de qualquer jeito? Não, para vivermos conforme a imagem, para sermos imagem de Cristo, sermos parecidos com Cristo, a fim de que Ele seja o primogênito de muitos irmãos. Através de Cristo Jesus, muitos irmãos nós temos e devemos ser como Ele.
Aqui fala um artigo que eu peguei aqui, ó, os crentes são filhos de Deus por adoção. Então nós não somos, você não é filho de Deus porque seus pais sempre foram crentes, seus pais te levaram na igreja. Não, aqueles que são filhos de Deus são por adoção. Não por natureza, mas porque Cristo, pela obra de Cristo, Deus nos escolheu. Essa adoção é um ato legal pelo qual Deus coloca o pecador no estado de filho, mas não o transforma de imediato. Tão poucos pais, nossos pais carnais, conseguem nos transformar de imediato. Na verdade, ocorre o quê? Uma educação, uma disciplina, um processo de mudança. Então ninguém que é convertido, fui convertido, tal, recebi, aceito Jesus Cristo, vou lá na frente, levanto minha mão, pronto, mudei tudo, deixei de beber, de fumar, não falo mais palavrão, não minto mais. Não, é um processo. Esse processo, assim como uma educação de filhos. Nós como pais e mães, existe um processo, nós temos que educar, põe de castigo, vai apanhar, vai ficar sem celular, vai ficar sem... E aí os processos, né, que a gente, como pais, tomamos para que os filhos sejam educados, sigam um bom caminho. Então a mudança tem a ver com a relação que o homem se acha com Deus. Em virtude da sua adoção, os crentes são iniciados na família de Deus e sob a lei da obediência, ao mesmo tempo passam a ter direito a todos os privilégios. E como a gente pode ter certeza dessa filiação, dessa adoção? Através do Espírito em nós, o Espírito Santo em nós. Ele é o selo, ele é a comprovação de que nós somos filhos de Deus. No livro Razão da Esperança, o autor Leandro Lima, na página 558, ele fala assim, muito interessante. É a habitação do Espírito em nós que configura a nossa adoção como filhos de Deus. E o testemunho interior desse mesmo Espírito que nos dá a certeza da nossa filiação. Paulo continua, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Um filho é logicamente também um herdeiro, e a habitação do Espírito em nós faz com que sejamos herdeiros de Deus. Nós recebemos o Espírito Santo, e esse Espírito Santo é como um selo. Lá antigamente, na Bíblia a gente fala que quando tinha algum decreto, alguma carta, o rei ele selava, né, com um selo, né, do rei mesmo. Era tipo colava ali um selo. Também, quando Cristo foi sepultado, ele foi selado, tinha um selo ali. Então, assim como o Espírito Santo em nós, é como um selo. Esse selo testifica que nós somos filhos de Deus. Diz aqui, ter recebido o Espírito como um selo significa estar seguro de que nós pertencemos a Deus, né? Que deve ser entendido à luz do que foi dito sobre o testemunho do Espírito nos nossos corações. Mas o selo do Espírito também significa uma segurança para o futuro e a certeza de que vamos receber a nossa herança em Cristo. Então nós não perdemos esse selo. Se nós fomos eleitos, se nós fomos escolhidos, se nós recebemos esse selo, ninguém tira. Então quem nos separará do amor de Deus? Nada. Nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, as bênçãos da adoção. Nós temos quais as bênçãos dessa adoção? Nós temos o sustento desse pai, porque o pai, ele cuida dos filhos. Qual pai que vai deixar seu filho passar fome, não vai dar vestimenta, não vai dar, escola, estrutura? O pai cuida, os pais cuidam dos filhos. E nós temos esse sustento do nosso Pai, do nosso Deus. Nós temos esperança. Nós temos o Espírito Santo que habita em nós. Então nós temos esperança que um dia reinaremos, estaremos com Ele. Que essas coisas ruins, como temos passado com essa pandemia,
que isso vai passar, que nós temos a esperança em Cristo Jesus, não nas coisas desse mundo. A nossa esperança nós temos que ver as coisas do alto. Nós temos segurança. Como eu disse, nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós temos essa segurança em Deus. Nós temos uma herança. Como eu disse, todas as promessas de Deus serão cumpridas. Deus não é homem para mentir, para falhar. O que Ele prometeu será cumprido. Nós temos comunhão, acesso direto ao Pai. Nós temos comunhão com a família de Deus, com os demais irmãos em Cristo. E nós temos também a disciplina, porque o Pai também corrige. Então, que bom que Deus nos corrige. Quando tem uma exortação, uma disciplina, uma correção, é porque Deus nos ama. É porque Deus quer nos mostrar que não é bem por aí, que nós tomamos uma atitude errada, um caminho errado. Então, o Pai disciplina o seu filho em amor. Então, não devemos jamais buscar a certeza da nossa salvação nas nossas habilidades ou na nossa própria vida, mas nesse selo, no selo que Deus põe sobre a nossa vida, que é o selo do Espírito Santo, que é o penhor da nossa salvação. Os privilégios da adoção, como a gente já leu aqui, a adoção quer dizer que somos libertados do pecado. Então nós não mais obedecemos a Deus por causa do medo de um Deus tirano. Na minha época de infância, a gente ouvia muito, olha, Deus castiga. Não sei se hoje as crianças ouvem muito isso, mas eu ouvi muito isso, não faz isso que Deus castiga. Não, Deus não castiga. Deus corrige. Corrige seus filhos. É diferente castigo de correção, né? Então aqui nós não obedecemos a Deus mais por causa de medo desse, Deus é um Deus tirano que vai me castigar. Não, Deus vai me corrigir. E que bom se Ele me corrigir porque Ele me ama e que Ele ainda pensa em mim, se preocupa comigo e quer que eu volte para o caminho correto. Nós não somos mais escravos do pecado. Temos a disciplina paternal. Tal disciplina jamais tem o propósito de nos punir pelos nossos pecados, porque Jesus já foi punido por todos os nossos pecados. Então não é uma punição. Jesus já pagou esse preço, já foi punido no nosso lugar. Então não é uma punição, nós temos uma correção. Então isso cai por terra quando a pessoa está doente, está assim porque está sendo punida por Deus, está em pecado. Não, Deus nos corrige, Deus nos exorta e usa diversas maneiras para isso. Então a disciplina é para nos corrigir e também para edificar o nosso caráter, para que nós cada vez mais nos pareçamos com Cristo. Então, como filhos de Deus, nós achamos essa verdadeira liberdade, não no conceito de autonomia, mas a nossa liberdade, a liberdade do pecado, da escravidão do pecado. Então, é interessante, muito importante dizer isso, que essa correção é uma correção paterna. Nós temos os privilégios também de sermos corrigidos por Deus. Irmãos, acho que é isso. Eu queria deixar também com vocês, por último, vou colocar aqui uma música que resume muito bem toda essa lição. Mas antes, queria saber se alguém tem alguma pergunta, ficou alguma dúvida. Vocês entenderam? Vocês estão comigo aí, né, gente? Agora sim, agora eu não estou me sentindo tão sozinho.
Deixa eu só aqui selecionar aqui o vídeo para a gente terminar. É uma música do grupo Salt, Companhia Salt, Igreja Batista, acho que é da cidade de São João Batista. E essa música, o nome dessa canção é Eu Era Órfão. Então eu vou pôr legendado para vocês acompanharem a letra da música, que resume toda a nossa lição. Nós éramos órfãos, hoje nós somos filhos. Glória a Deus por isso, nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós somos amados por Ele, nós somos protegidos por Ele. Nesse momento de tanta ansiedade, medo, incertezas, nós podemos confiar, descansar em Deus, porque nós somos filhos dele, nós somos herdeiros dele. Então, nós iremos reinar com ele, seremos glorificados com Cristo. Não vai ter mais dor, mais choro, mais pandemia, mais doença. Então, queria que vocês prestassem atenção nesse vídeo, nessa canção. Vou tentar colocar aqui para vocês, para que vocês acompanhem a letra, tá?
É isso. Nós éramos órfãos, hoje nós somos filhos. O Pai me adotou, o teu amor me encontrou. Louvado seja Deus, que eu também sei que esse amor te encontrou. Eu também sei que você faz parte da família de Deus. Nesse momento, volto a falar, tão difícil, chega a emocionar, porque nunca um abraço fez tanta falta. Nunca poder ir na escola dominical, quando a gente fazia corpo mole. Hoje eu vou dormir até mais tarde, hoje eu não vou. Nunca uma escola dominical fez tanta falta. Nunca um almoço de domingo com a família fez tanta falta. Ou trabalhar. Que saco, tem que trabalhar hoje. Quantas coisas Deus tem nos ensinado nesses tempos difíceis. Mas que essa lição fique no seu coração. O Pai nos adotou. Eu era órfão, hoje eu sou filho. E esse Pai me ama, te protege, te guarda. E tem promessas para a sua vida, tem uma herança maravilhosa para a sua vida. Nós vamos orar, mas eu quero agradecer também a atenção de vocês. Desculpa alguma coisa, primeira vez que eu dou aula assim também, pelo Instagram, não tenho Instagram, então não sabia como funcionava. Obrigado, Tabata, que me ajudou, presbítero Carlinhos, e a todos que participaram, que estiveram comigo aqui refletindo sobre essa lição tão importante, que conforta o nosso coração. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, muito obrigado, Pai, por essa manhã, por esses momentos, ó Pai, aprendendo juntos a Tua palavra, Senhor. Obrigado, Pai, porque nós éramos órfãos, Senhor, e hoje nós somos filhos. Através de Cristo Jesus, o Senhor nos adota. O Senhor nos chama para Ti. O Senhor converte o nosso coração a Ti. E muito obrigado, Pai, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pela Tua proteção. Tem misericórdia, Pai, do Teu povo nesse momento, Pai, tão difícil que temos passado. Hoje também, muitos, ó Pai, dos Seus filhos orando, jejuando, clamando, ó Pai, pelo nosso país, clamando pelo mundo, ó Pai, que sofre com essa pandemia. Tem misericórdia, Senhor. Nada foge ao Teu controle, tudo está nas Tuas mãos. E nós sabemos e podemos descansar em Ti, confiar, ó Pai, nos Teus propósitos. Mas, Senhor, acalma o nosso coração. Diminui a nossa saudade, a nossa ansiedade, aumenta a nossa fé, nosso desejo de Te buscar, de vivermos realmente como filhos de Deus, a cada dia mais parecidos com Cristo Jesus. Obrigado, Pai, pela nossa mocidade, por cada jovem da nossa mocidade. Obrigado, Pai, porque mesmo separados, eles estão ativos, trabalhando, fazendo programações, ó Pai, juntos, ó Pai, através das redes sociais. Abençoe, ó Pai, os jovens da nossa igreja, para que eles continuem firmes, Senhor, para que eles tenham certeza que são filhos amados Teus. Ó Pai, abençoe cada sonho, cada projeto, cada família. Muito obrigado, Pai, pela vida deles. Abençoe também os nossos pastores, toda a liderança. O Senhor dê sabedoria também nesse momento, ó Pai. Muito obrigado. Dá-nos um domingo abençoado na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, gente. Tudo de bom, bom domingo. Deus abençoe a todos.